Olá, começa agora mais um Frente a Frente e hoje aqui conosco o deputado Francisco Tenório, do PMN, ele que é vice-presidente, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas e nos fala sobre a ação parlamentar e, claro, sobre os acontecimentos que dominaram a imprensa esse final de semana, como a greve, dos caminhoneiros, que teve um impacto fortemente colocado sobre o abastecimento no país e, claro, uma greve que se transformou num ato político contra o governo Temer. Deputado, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui mais uma vez e comecemos por uma avaliação do cenário político no Brasil com essa mobilização dos caminhoneiros que teve a agregação de vários segmentos, apesar de não se caracterizar um movimento específico com lideranças, que não se percebeu lideranças no movimento, foi um movimento, tem sido um movimento que tem agregado a categoria, mas com uma visão bem mais ampla do que apenas a questão da redução dos preços nos combustíveis. Como o senhor avaliou e avalia esse momento no país, aqui tirando pela realidade de Alagoas? Olha, Gorete, primeiro, esse movimento, ele foi um movimento de forma possivelmente planejada, que teve uma repercussão na população muito positiva. Eu mesmo passei em alguns pontos de parada dos caminhoneiros, eu passei o fim de semana rodando o estado e vi que os caminhoneiros estavam parados nos acostamentos das pistas, no máximo às vezes usando um lado da pista, mas o outro lado livre para o trânsito dos veículos de pequeno porte. Então eles passaram a fazer o movimento deles de forma que agradou a população. É uma coisa diferente desses movimentos que a gente vê aí, que proíbe o seu direito de ir e vir. Esse movimento que fecha BR, que fecha as estradas. Então, eles fizeram uma coisa diferente e no diferente conseguiu agradar toda a população. Não só de Alagoas, mas no país afora. Apesar da contra-informação de que o movimento estava atrapalhando o abastecimento de hospitais, de setores vitais da economia, né? Isso foi notícias plantadas, posso dizer assim, até porque eu vi uma reportagem de um grande sistema de televisão em que ele segue um caminhão com medicamentos e o caminhão roda durante 500 quilômetros aproximadamente até chegar ao seu destino final, passou por alguns pontos de parada dos caminhoneiros e bastava apresentar a nota dizendo que eram medicamentos, inclusive era material de hemodiálise, e chegou ao final sem problema. Então veja que não houve nenhuma barreira, vamos dizer assim, para o transporte legal. Naturalmente, a força dos caminhoneiros faz com que o trânsito diminua, porque vai faltar o produto. Mesmo a população sendo, vamos dizer assim, recebendo prejuízo do desabastecimento, mesmo assim a população aplaudiu esse movimento dos caminhoneiros pela forma como eles fizeram, muito bem feita e respeitando a população, e ainda por entender que realmente eles precisam ter um trato diferenciado. São trabalhadores que para trabalhar dependem daquele combustível. É diferente do cidadão que usa o combustível para o fim de semana na praia, para um passeio. Então é diferente. Eu digo sempre o seguinte, é como a carteira de motorista para o trabalhador. A carteira de motorista é caro para se tirar uma habilitação. E, no entanto, o desempregado, o trabalhador, ele fica na informalidade porque ele não tem o dinheiro da primeira carteira. Então, é uma das coisas que precisa também se rever. E a gente puxou isso por um acaso aqui. Mas eu quero dizer também, Gorete, que esse movimento sirva de exemplo. O Brasil, o governo em si e a população entendeu da fragilidade do sistema de governo nosso diante de um movimento. Imagine se fosse um movimento unificado de trabalhadores. É porque esse movimento dos caminhoneiros uniu a direita, a esquerda e a insatisfação popular. Isso se verificou muitíssimo bem nas ruas e na internet, nas redes sociais. Eu entendi que ele não teve bandeira política em si. A bandeira foi a melhora nas condições de trabalho e na capacidade de movimentar do seu caminhão. Foi uma questão de melhores condições de trabalho. Porque você trata do combustível mais barato, repercute na melhor condição de trabalho do caminhoneiro. O caminhoneiro vem passando dificuldades, é uma categoria que sofre, que não tem um bom rendimento. Eu não estou falando aqui das empresas transportadoras, em si, do caminhoneiro em si. É uma grande profissão
pouco reconhecida no Brasil e que nesse momento ela demonstrou a força que tem. Da forma como os aumentos vinham acontecendo quase que semanalmente, o frete ficava impossível de se estabelecer um valor específico. Você não tinha como se planejar, Gorete. É impossível qualquer setor da economia se planejar se você tem aumentos quase que diários. Então, essa política de preço da Petrobras, ela é desastrosa para qualquer planejamento do transporte de mercadoria. E se ela não tem esse planejamento de transporte de mercadoria, como é que você vai ter um planejamento no preço final da mercadoria? Então, a mercadoria do caminhoneiro é o seu transporte em si. Ele fica sem poder se planejar, sem poder saber como pega um frete. Ele pega um frete de um lado do outro do país, quando chegar no outro lado já tem tido 2, 3 aumentos de combustível. Sem falar em pedágios, né? Sim, fora os pedágios. Então, fica difícil. Eu vi, assim, ainda uma coisa que a minha filha Olívia me chamou a atenção, é de que o preço total do combustível, ele engloba impostos estaduais e federal. E, no entanto, toda a pressão foi dirigida ao governo federal. Eu achava que o presidente da República, isso foi ela que me chamou a atenção, deveria ter reunido os governadores e discutido em conjunto. Porque, por exemplo, a questão do pedágio. O pedágio é muito restrito a alguns estados, não é do governo federal em si. A questão da carga tributária sobre o preço final do combustível. Ela tem uma parcela bem maior do ICMS do que do PIS, CONFINS, da CID. Então, por que a pressão se dirigiu ao Michel Temer como um todo e não aos governos estaduais? Então, esse é um grande problema e para um grande problema tem que ter grandes soluções. É preciso que todos se reúnam e encontrem a solução para essa questão da política de preço da Petrobras e, consequentemente, para um menor preço do combustível no Brasil. Mas, deputado, a gente observou que durante essa mobilização dos caminhoneiros, alguns segmentos da sociedade foram, inclusive, às ruas, para a frente dos batalhões do Exército para pedir intervenção militar. Isso, claro, denota uma insatisfação generalizada, mas como o senhor avalia quando a população vai às ruas para fazer um pedido como esse? Todos nós sabemos que uma intervenção fere os princípios da Constituição no momento, no país democratizado que é o Brasil. Olha, Gorete, isso reflete o desespero do brasileiro. Eu digo sempre que é a história do abraço de afogado. Quando você está se afogando, se abraça com jacaré na tentativa de se salvar. É a questão da população brasileira hoje. Quem defende a intervenção militar no país não conhece os efeitos da intervenção militar. Essa turma mais nova, de estudantes, a gente ainda tem que explicar a eles o que foi a intervenção militar, o que foi o período militar no Brasil, porque eles não viveram esse período militar. Mas quando a gente vê pessoas, uma faixa etária que já vivenciou e hoje pedir intervenção militar, ou foram membros da ditadura na época, ou são coniventes com a ditadura de certa forma. Ou então reflete o desespero dessa população e no desespero, como eu disse no início, o abraço de afogado. Pois é, e contraditoriamente, o presidente Temer também pediu forças federais, não é, para intervir na paralisação dos caminhoneiros. E, por outro lado, o Congresso também, houve uma discussão acirrada na Câmara dos Deputados sobre o pedido também de forças federais, temendo-se a invasão do prédio, enfim. Houve, de certa forma, um assodamento na sua avaliação com esses pedidos? Não tenha dúvida que sim. Eu temo que o presidente Temer esteja preparando, esteja testando as suas forças com as Forças Armadas. O presidente Temer ele não tem muito futuro na vida política do país. Além da idade, o desgaste. Assim, pouca popularidade dele, pouquíssima possível, a grande impopularidade e o desastre que está sendo. E não é que eu considero um dos piores, não. Até porque ele tem tido algumas ações positivas. Mas o desgaste dele é horrível. E ele está chegando ao final do mandato, respondendo a alguns processos judiciais, do ponto de vista criminal, de corrupção, que pode, poucos meses depois de deixar o Palácio Planalto, ele ir morar na cadeia também. Então isso lhe traz um momento também de desespero. E essa intervenção no estado do Rio de Janeiro na área de segurança pública, que não está conseguindo surtir efeito positivo, essa forma de qualquer coisa ele requerer as Forças Armadas, isso eu não sei se ele não está aí testando seu prestígio, seu comando junto às Forças Armadas. Seria um perigo. É um momento horrível que o Brasil passa
e que ninguém sabe o que está passando na cabeça do Temer, o que é que ele planeja para esse final do mandato dele. Pode se tornar um... Para se salvar, digamos assim. Para se salvar, ele pode tentar o abraço de afogado, né? Então é preciso ter muito cuidado com essas especulações de intervenções federais, a população acordar nesse sentido, procurar ver o que foi o regime militar no Brasil, quantas vítimas se teve desse regime, que forma essas vítimas desapareceram. Nós tivemos pessoas importantíssimas no cenário político que simplesmente desapareceu, nunca se encontrou sequer o corpo. Isso foi fruto de quê? Da atuação do regime militar na época. Então é preciso despertar para isso. E como eu disse, Gorete, mais uma vez, essa turma mais nova, a gente deve mostrar essa realidade. Mostrar eles como foi. É uma obrigação constitucional de fazê-lo. Exatamente. Né, e essa turma mais velha criar juízo e se lembrar do que passaram naquele período. Deputado, o que dizer de instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil nesse momento? Porque a gente vê um silêncio, digamos assim, não muito... As entidades não estão muito presentes sobre essa preocupação que se coloca quando se pede a volta ou a intervenção militar no país. Olha, Gorete, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não vive um grande momento no Brasil. Eu tenho dado essas alfinetadas na Ordem, de que a Ordem se voltou hoje para a defesa dos interesses e dos direitos dos advogados em si. Está mais corporativa. Ela se tornou uma entidade corporativa exclusiva de defesa dos interesses e dos direitos dos advogados. Ela esqueceu as bandeiras sociais do país. Não é mais a Ordem de 20 anos atrás. Lamento muito, eu não concordo com esse estilo da Ordem, mas é um estilo novo dela. Eu não concordo muito, eu acho que a Ordem devia ser mais proativa no momento político que nós vivemos. O governo... Pode-se dizer que o governo Temer, com esse episódio dos caminhoneiros, porque tem um segmento que está resistindo, mesmo depois do acordo que foi feito em algumas questões, de voltar às atividades. O senhor pode nos dizer se pode haver também uma avaliação sobre o governo ir de ladeira abaixo, de não segurar, porque há questões outras que são muito fragilizadas na relação do governo com o Congresso. Olha, Gorete, o governo já está de ladeira abaixo. Agora, eu acho que nós estamos vamos dizer assim, a 6 meses do final do governo, pouco mais de 6 meses do final do governo. Não é momento de se pensar em substituição de governo, não. É momento de se fortalecer o governo e as ações de governo. É momento de o Congresso ajudar o governo a governar. Nós já estamos num processo de eleição aberto, claro. Nós já estamos com data de eleição marcada e falta pouco tempo para isso. É que me estranhou, deputado, o fato dessas negociações, elas se pautaram por 60 dias. 60 dias é muito próximo das eleições, né? Fica mais próximo e qualquer tentativa de saída para essa situação, como o senhor colocou antes, fica quase que um risco calculável, não é? Mas é necessário que se tome uma medida urgente e emergente. Esses 60 dias é uma trégua para se rediscutir essa política de preço da Petrobras, para se rediscutir as ações do governo com relação ao trato com os caminhoneiros. Isso é um processo natural. A gente tem que parar com a greve, tem que voltar a abastecer o país, tem que voltar à normalidade, para dentro da normalidade se discutir essas questões. Então, eu acho que temos que, mesmo entendendo que o governo não é bom, que o governo tem um desgaste grande, mas é o momento em que o país precisa da calmaria para caminhar corretamente. Então, precisamos fortalecer o governo nesse momento para que o governo tome as ações que é necessárias e que é benigna para a população brasileira. Nessa questão da queda de braço, muitas vezes entre o Congresso e o Planalto, se colocam umas reformas. O Congresso não conseguiu, o governo, na verdade, não conseguiu passar a reforma da Previdência, nem a privatização da Eletrobras. Como o senhor vê essa situação hoje do Palácio do Planalto em relação ao Congresso e a postura do Congresso nessa questão? Olha, o governo está realmente fragilizado. Então, as grandes reformas, ele não tem apoio do Congresso para fazê-las. E não é momento, Gorete, de se fazer grandes reformas num período pré-eleitoral. Nós precisamos de um governo que faça essas grandes reformas no início do mandato governamental e do Congresso. Não adianta querer fazer agora. No pré-eleitoral vai ser uma reforma sob pressão popular.
Então não se faz a reforma correta. O Congresso tem sido responsável, o Congresso tem atuado bem no momento. Veja que foi barrado aí algumas reformas que não eram benignas, na visão do Congresso e da maioria da população brasileira. E eu estou acreditando no Congresso e acho que melhor vai ficar o Congresso após as eleições, porque com esse processo político que nós vivemos, com esse momento político que estão batendo muito contra os políticos mais maduros, naturalmente vai haver uma renovação maior do Congresso, e essa renovação maior do Congresso vai levar novas ideias ao Congresso. Então acredito muito no processo político como um objeto de transformação para a população brasileira, sem dúvida nenhuma. Agora, o governo atual ele tem seus pontos positivos. Um dos pontos positivos do governo, principalmente o Michel Temer, foi no sentido de botar em pauta a discussão das reformas. Veja bem, só o fato dele dizer que tinha que fazer a reforma da Previdência, tentou por todos os meios e não conseguiu, ele já botou esse tema, a reforma da Previdência, que é um tema melindroso, na pauta de discussão das candidaturas à presidência da República. Qual é o presidente da República que não vai ter que se preparar para responder sobre esse tema? Vai ter que responder. E vai ter que fazer um programa de governo dizendo de que forma vai reformar. Porque é impossível se fazer um programa de governo sem ter reformas. E a reforma da Previdência é uma das que entra. A reforma tributária é outra reforma extremamente necessária. Não é mais necessária a reforma tributária que mesmo a reforma da Previdência, quando já se comprovou, por meios até de CPI, de que a Previdência não é deficitária? Eu acho que ambas são importantes. Ambas são importantíssimas. A gente tem uma carga tributária muito elevada. Das maiores do mundo. Uma das maiores do mundo para um serviço que não é dos melhores. Então precisa se encontrar essa alternativa. Nós temos uma informalidade no serviço muito grande. O Brasil convive com um índice de informalidade altíssimo, que talvez na reforma da Previdência, na reforma tributária, ele tem uma maior eficiência no sistema de formalização do trabalho em si, da mão de obra, do serviço. E até tem a capacidade de reduzir essa carga tributária e transferir isso para uma melhor arrecadação e um melhor serviço. Eu acredito muito que é possível, é necessária a reforma tributária, mas a reforma da Previdência também é necessária. E o que dizer do mercado financeiro, que independentemente de crise ou não, continua aí, parece que mandando na economia do país? Eu acho que você é até um pouco assim benevolente com o sistema financeiro quando você diz que independente de crise ou não, ele se aproveita da crise. A forma de se organizar finanças no Brasil em si, o sistema financeiro, o sistema bancário, o sistema hoje, vamos dizer, da Bolsa de Valores, de aplicações, é um sistema que ele explora o momento de crise. Parece que ele até fomenta a crise, de uma maneira geral, para se tirar proveito. Então, isso é um dos pontos que precisa se estudar bem no Brasil, essa questão dessa volatilidade do sistema financeiro. Você cria crises para tirar proveito dela. Então temos que analisar bem esse processo. Eu não entendo como é que os grandes financistas do mundo vêm ser ministro da Fazenda ou do Banco Central no Brasil com um salário pequeno comparado ao que ele ganha lá no sistema financeiro norte-americano, ou no BID, ou em outros bancos internacionais. E por que ele vem para o Brasil ser ministro da Fazenda, ou presidente do Banco Central, ou assumir cargos aqui dentro, ganhando 10% do que ganharia lá? Alguns proveitos ele tem nisso, não tem? Certamente. Então nós temos que descobrir isso e redesenhar esse modelo de política financeira do país. Bem, deputado Francisco Tenório, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E Frente a Frente volta já. É 1 minuto. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração, juventude,
fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Francisco Tenório, do PMN, ele que é primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, e nos dá aqui a sua opinião sobre o momento de crise que vive o país, agora com manifestações que envolveram a categoria dos caminhoneiros e que teve um impacto sobre a sociedade em geral. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre a ação parlamentar. Dentro desse contexto, deputado, a Assembleia Legislativa tem dado, no âmbito do Estado, a sua contribuição para fazer as reformas que foram necessárias, né, nessa legislatura para o governo do Estado. Mas eu pergunto, o senhor que tem uma postura independente também em relação ao que acontece, o que podemos dizer sobre o Estado de Alagoas no contexto da economia nacional? Olha, agora, primeiro nós temos vamos dizer assim, uma importância muito pequena na economia nacional pelo pequeno tamanho do estado de Alagoas. Nosso PIB representa muito pouco comparado ao PIB nacional. Nós somos o segundo menor estado da nação. Então representamos muito pouco. Mas nós estamos vivendo num momento político em que Alagoas consegue atravessar a crise, vamos dizer assim, ainda com capacidade de reação. Tivemos a sorte de ter um governador que analisou bem, que estudou bem o estado de Alagoas e conseguiu, no começo do seu governo, imprimir uma forma de governar que reduziu sensivelmente as despesas do estado e aumentou sensivelmente a arrecadação também do estado. Tivemos um aumento do ICMS muito bom e conseguiu também um fato muito importante, e eu atribuo muito isso ao senador Renan Calheiros, que é a questão da renegociação da dívida do Estado. Em condições que não comprometem o desenvolvimento. Né? Alagoas passou, vamos dizer assim, a ganhar, com a renegociação da dívida, algo em torno de 60 milhões por mês. Se você levar isso a 12 meses, dá em torno de 700 milhões de reais no ano. Isso, se não houvesse essa renegociação, o Estado estava perdendo, praticamente. Estava deixando de aplicar na sua economia. No momento em que o Estado do tamanho do nosso consegue só em um setor ter uma aplicabilidade de recursos próprios em torno de 700 milhões por ano na economia, essa economia reage naturalmente e faz com que se retorne como impostos. Então, isso é importantíssimo para o nosso Estado. Tivemos outro ponto importantíssimo. Nós tivemos 2 ministros de 2 importantes ministérios alagoanos. O ministro Maurício Quintela no Ministério dos Transportes e o Max Beltrão no Turismo. E isso, houve uma injeção de capital no estado de Alagoas. É fato político real. Em obras de Alagoas recebeu, né, muito dinheiro oriundo desses 2 ministérios, graças à participação ativa e efetiva desses 2 ministros, que trouxe muito recurso para obras em Alagoas. Então fez com que também movesse a economia local. E, sem dúvida nenhuma, foi uma junção de forças que resultou num momento positivo para o governo no estado de Alagoas nesse momento. O senhor falou em obras, e o que dizer atualmente a obra do Canal do Sertão, que foi uma obra necessária, mas o comitê gestor ainda não está formado, digamos assim, e em funcionamento? Olha, essa é uma das obras de Alagoas que tem sofrido bastante na sua continuidade. Embora no início do governo Renan ela teve um momento áureo, avançou um pouco, final do governo Theo, início do governo Renan, e de repente ela entrou na morosidade das outras grandes obras do país. É lamentável que isso tenha ocorrido, porque é uma obra importantíssima. Agora, é necessário que já nesse momento, nós não podemos perder tempo, se crie a forma com que vai se gerir as águas do Canal do Sertão. Porque é uma obra em que a gente está botando muito recurso público, muito dinheiro público lá dentro, e não tem ainda a forma de gerir esse produto que é a água. Eu vou até dar um exemplo aqui. Eu tive esse fim de semana em um povoado chamado Candunda, no município de Senador Rui Palmeira, divisa com o município de
ali Senador Rui Palmeira, São José da Tapera, mais ou menos a divisa. A 6 quilômetros do Canal do Sertão, onde já tem água. E esse povoado não tem água encanada. Então é até uma solicitação que eu faço aqui, aproveito de público para fazer ao governador, que urgentemente se mova um projeto no sentido de fazer o atendimento àquela população. Não faz sentido. Né? Água é vida. A água está ali a 6 quilômetros. Facilidade de encanar água e levar a torneira daquela população e não tem. Então aí você tira o que é o Canal do Sertão. Um outro ponto que me preocupa é que como não há uma política definida sobre as águas do Canal do Sertão, está começando a haver o uso indevido. o uso sem regras. O uso desregrado das águas do canal. Então, onde passa o canal, que passa água, que não tem regras para aquilo, o pessoal está sangrando. Está indo lá jogando uma mangueirinha, uma bombinha na porta do canal e jogando água, tal. E isso vai criando um costume, que quando o governo vier corrigir isso, vai ter um problema. Então, o governo tem que imediatamente fazer projetos. Se as terras ali, a margem do canal, é terra boa para irrigação, que se faça, mas de forma ordenada, para dar oportunidade a todos. Então é preciso urgentemente se definir que forma vão ser usadas as águas do Canal do Sertão, quem vai gerir isso aqui. Isso é coisa extremamente importante que acredito que será iniciado o mais urgente possível, uma forma de gerir essas águas. Deputado, o senhor é autor de várias indicações aqui que vão beneficiar a população de todo o Estado. E aí eu vou destacar uma que eu particularmente tive a oportunidade de observar na região sul, que é a limpeza das margens das rodovias, né, o mato que sempre tem obstruído a visualização das placas de sinalização nas rodovias aqui do estado. Eu fiz uma viagem recente a Penedo e praticamente tem áreas que não se consegue enxergar nada porque o mato tomou conta da pista. O senhor já teve algum resultado dessa indicação? Já, Gorete, na prática já. Na realidade, eu fiz algumas filmagens por onde andei, não só nas ALs, mas isso está acontecendo também nas BRs. Nós tivemos um período bom de chuva e sol intercalados. Naturalmente, as margens da rodovia, o mato cresce mais rápido. Não tem animais, a cerca do lado de fora, então aquela parte que fica entre a cerca e a pista, o mato cresce com uma rapidez extraordinária em função desse período de chuva e sol. E o DR, como também o DENIT, não está acompanhando esse processo. Então eu fiz algumas filmagens, mandei para o DR, mandei para o DENIT, solicitando que tomasse uma providência urgente, porque tem lugar que não só as placas de sinalização estão amparadas pelos matos, mas também a curva em si. Até a sinalização horizontal da pista está sendo coberta, tomada pelo mato. Isso é um risco de acidente terrível. Um risco, não tenha dúvida, que qualquer motorista que se atrever um pouquinho ali, ele pode sofrer um acidente. Sobretudo à noite, ou né? causar um acidente em terceiros, em pessoas que transitam pela pista, não tem mais acostamento. A maioria das pistas não tem mais acostamento, o mato tomou. Então isso é uma coisa simples. Isso é um roço natural. Então o DR na área estadual, o DENIT na área federal, isso é manutenção rapidamente, que tem que ser feita constantemente, natural, precisa. Né? Então eu fiz essas solicitações, fiz uma indicação aqui na Assembleia, pelo menos já vi na parte do estado, ali na minha região, de Viçosa, Champreta, Quebrangula, aquela parte ali, o DR já está fazendo o roço das margens das estradas, mas é preciso que se faça em todo o estado e também na área federal. O projeto que iguala homens e mulheres para o ingresso na reserva da Polícia Militar, como o senhor entende a importância de um projeto dessa natureza? Que iguala homens e mulheres. Veja bem, faz parte da reforma previdenciária. É um dos pontos. Aí quando eu digo a reforma previdenciária é necessária, Olha um exemplo aqui em Alagoas. A gente tem, é incrível, mas a média de idade de aposentadoria da Polícia Militar é 47 anos. A média de idade. Imagina o cidadão e a cidadã se aposentar com 47 anos. No caso das PEFEMs, que são os policiais femininos, não é a média não, é a totalidade. É obrigatório se aposentar, salvo engano, aos 47 anos ou menos. Tem alguma coisa aí que pode ser um pouco menos do que isso, eu não tenho agora aqui os números. Isso traz um prejuízo financeiro. Prejuízo financeiro para as mulheres, prejuízo financeiro para o Estado, para a Previdência de maneira geral. Então isso é um dos assuntos que o governo tem que pegar, tem que entender, tem que resolver.
Eu tive recentemente com o comandante da Polícia Militar e mais uma vez recomendei, comandante, faça um estudo sobre isso, que é extremamente necessário. Gorete, nós temos hoje, salvo engano, são 18 coronéis na ativa. Temos 150 inativos. 150 inativos para 18 nativos. Qual é a previdência que pode com isso? Como se justifica essa desigualdade, essa contradição? É o seguinte, o coronel só pode ficar no cargo de coronel durante 5 anos. Ao fechar coronel, ele é obrigado a se reformar com 5 anos. Não é um erro? É um erro. Claro, pessoas então, isso muito tem que jovens sair da lei. Daí porque a média de idade é 47. Então isso tem que sair da lei. Depois, eles têm uma tabela de aposentadoria que vai de 42 anos, salvo engano, a 62. É a idade máxima para se reformar um coronel, 62. Qual é a dificuldade para fazer essa adequação, deputado? Olha, vamos dizer assim, é ferir direitos. Eu não diria que direito, mas ferir interesses. Quando a gente tem um coronel para se reformar, ele às vezes nem quer se reformar com aquela idade. Mas atrás dele tem uma dezena de tenentes coronéis, de major, de capitão, que quer a vaga dele. Né? Quer a vaga dele. Então eles querem que permaneça assim para que saia esse fluxo de promoções. Então é a indústria da promoção que se Sim, estabelece. não tenha dúvida. Isso tem que ser combatido? Tem. Eu tenho tido a coragem de enfrentar esse problema, de dizer aos coronéis, aos oficiais, olha, vocês podem estar me achando ruim hoje, mas vocês vão me agradecer amanhã. Isso hoje, aquele que está querendo a promoção imediata, ele quer que quem está na frente saia, para ele também ser promovido. Mas ele vai ter também mais 5 anos para frente. Uma perdas vencimentais no decorrer futura com essa aposentadoria precoce, digamos assim? Não, vai ocorrer que hoje, para se dar um aumento da Polícia Militar, o governador faz milhares de contas, porque nós estamos com uma quantidade de policiais militares na inatividade maior do que os ativos. Então, fica ruim. Isso é uma distorção, não é? Isso prejudica a Polícia Militar como um todo, já vem prejudicando, eles não estão se apercebendo disso, mas nas últimas negociações salariais eles já começaram a se aperceber que, como um todo, a Polícia Militar já vem se prejudicando. Então é preciso para os próprios policiais militares, para o bem da Polícia Militar e para o bem da população alagoana, que se reveja essa questão da idade de aposentadoria dos PMs no estado de Alagoas. Quando eu digo PM, inclui-se aqui o bombeiro militar também, viu? Também, pois é. Deputado, o senhor como presidente da Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Turismo da Assembleia, que avaliação o senhor faz da última audiência pública que discutiu um balanço, não é, relativo ao último quadrimestre de 2017 na área da saúde? Sempre se faz essas avaliações e como o senhor avaliou? Olha, agora, primeiro eu digo sempre o seguinte, esclareço à população que a gente está ali cumprindo com o dever legal. A legislação hoje do SUS, ela determina que os gestores do SUS prestem conta quadrimestralmente aos poderes legislativos, no caso os municípios, as câmaras e o Estado, as assembleias. Essa prestação de conta é uma prestação de conta do que fez, de como gastou o dinheiro e do que está fazendo, do planejamento das ações. Então a gente vai muito aqui para a parte do planejamento das ações. A tomada de prestação de conta, de minúcias do que foi gasto e como foi gasto, ele tem ficado um pouco para trás. A gente recebe muitas reclamações e vai cobrar as ações que venham a amenizar o sofrimento dessas reclamações. Isso o secretário tem toda a boa vontade de mostrar detalhes, de trazer para cá relatório, de apresentar. Nesse último quadrimestre é que nós estamos com dificuldade, porque eu marquei para o dia 29 essa prestação de conta e recebi uma solicitação da Secretaria da Saúde de adiamento em função de que eles não estão com o relatório pronto, por falta de algumas informações em dificuldade do próprio sistema. Lógico, não adianta vir aqui e dizer, não está pronto, vamos vir outra vez. Mas já estamos na metade do ano, não é? Exatamente, e é a prestação de conta do primeiro quadrimestre do ano. Então nós temos dificuldade porque no mês de julho você já entra no processo de recesso. Nós temos o mês de junho que tem a dificuldade das festividades juninas, um período pré-eleitoral. E aí temos essa dificuldade, mas eu pedi que se definisse uma data que eles próprios encontrassem uma data que desse também com a nossa, para a gente não ter problema da nossa agenda da Assembleia com a
Secretaria de Saúde, e com certeza será definida uma data para essa prestação de conta, já marcando a data do segundo quadrimestre do ano. Bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já já o Frente a Frente está de volta. Espero você. Precisamos defender os corais da Amazônia, um paraíso frágil que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Precisamos defender os corais. Da ganância das petrolíferas, do derramamento de óleo, Da ameaça de uma tragédia anunciada. Diga não a esse absurdo em defendaoscorais.org. E faça a diferença. Assine a petição. Somos pelos corais da Amazônia, somos Greenpeace. Just have one life to live. Spread your love. Once is okay. What a beautiful day. What a wonderful day. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, deputado Francisco Tenório, do PMN. Nosso assunto agora é ligado às eleições, né? Eleições no país inteiro vivendo essa turbulência política após a Operação Lava Jato, mobilização nas ruas, enfim. O impacto de tudo isso que acontece no país, no resultado das eleições, qual é a avaliação que o senhor faz desse cenário, deputado? Olha, Gorete, diante da crise econômica que vive o país e a crise política que também assola o país nesse momento, há uma campanha muito grande contra os atuais políticos. Então, como os atuais políticos são maioria nas suas candidaturas, o que é que eu acho que vai haver? Uma grande abstenção eleitoral. Muita gente vai deixar de votar. E muita gente vai votar e anula lá o voto. Tá? Essa é uma tendência. Há uma tendência do índice de votos válidos ser bem menor do que das últimas eleições. A gente se prepara, eu particularmente, para essa tendência nesse momento. Isso se dá em função do grande momento político que vive o país. O país está vendo coisa que nunca viu. O Brasil está vivendo um momento em que tem um ex-presidente da República preso, ex-governador do estado preso, os grandes empresários do país presos, e presos sob acusações de corrupção. Então a corrupção é o tema que vai dominar o processo eleitoral no Brasil, sem dúvida nenhuma. E quando você fala de corrupção, aí se generaliza de forma que todos que têm mandato pagam o pato. Pois é, agora no caso da presidência da República, por exemplo, as denúncias contra o presidente Temer não são tão graves, não seriam tão graves quanto as denúncias que pesam contra o ex-presidente Lula. Não há um tratamento diferenciado da justiça em relação a essa questão? Como o senhor vê? Não, as denúncias contra o Temer são até maiores e mais graves do que contra o ex-presidente Lula. Porém, o ex-presidente Lula está sem mandato. E aí houve um andamento das ações contra o presidente Temer, houve um freamento das ações por parte do Congresso, enquanto que ele é presidente da República. Por isso que eu disse no começo da entrevista, que ele não tem futuro político no Brasil e não tem futuro na sua vida particular. Difícil vai ser o presidente Temer querer estar presente em qualquer palanque, de norte a sul do país. Né? Não querer até, eu acho que ele tem a ousadia de querer estar. Difícil até quem o aceite no palanque. Porque hoje é uma figura inaceitável na população. O presidente Temer, não acredito que ele tenha coragem de pegar um avião, vamos dizer assim, de passageiro comercial para fazer um voo. Ele talvez seja expulso do avião. Quer dizer, nós vivemos um momento triste para o Brasil, em que o presidente da República não é aceito no meio populacional. Você viu aquele episódio da ida dele a São Paulo, do estado dele, com a queda daquele edifício, e ele foi botado para fora pela população.
Então isso é um momento horrível porque passa O o Brasil. panelaço voltou agora, né, com a fala dele. O panelaço, eu não sou muito adepto disso, até eu acho que, como se bateu muito, que existia panelaço com Dilma, porque não tem com Temer, aí Sim. aqueles quiseram mostrar que com Temer também tem. Ele não estava fazendo nada de errado ali, ele estava discutindo a crise do Brasil, encontrando alternativas. Para que o panelaço no momento que ele vai anunciar as medidas? Isso são coisas mais de uma turminha que faz questão de ser contra o processo político. Qualquer que seja a posição política, a decisão política tomada, o panelaço existiria. Entendeu? Então, para mim, greve se faz como fizeram os caminhoneiros. Movimento político, movimento de ação, se faz como fizeram os caminhoneiros. Deram uma lição para o Brasil. Os caminhoneiros estão de parabéns. Deputado, como política e economia sempre andaram juntas, não é? Sobretudo em períodos eleitorais, como o senhor disse, qualquer medida antipopular dá-se um tiro no pé, né, de quem toma a iniciativa. É possível que nessas eleições o grau de insatisfação popular pode realmente influenciar na composição das casas legislativas? A gente pode até arriscar, por exemplo, um percentual que se possa prever de mudança, de renovação? Olha, vai se dar uma renovação, no meu ponto de vista, maior do que nos anos anteriores. Por quê? Porque grandes candidatos estão desistindo. Não é só pela política da população. Porque o grau de insatisfação da população é genérico, mas é um percentual. É de cima para baixo. Então, diante das dificuldades, por exemplo, de financiamento das campanhas, é uma das grandes dificuldades que a classe política tem hoje, há uma grande desistência de candidaturas. É um processo natural. E com essas desistências, flui mais novos candidatos. Então, eu acredito que o processo de renovação se dê maior nas casas legislativas como um todo. Em Alagoas, como nós temos com um governo bom, tem uma repercussão diferenciada. Talvez essa... Cada estado tem sua realidade específica. Cada estado tem sua realidade. Talvez em Alagoas não se dê essa grande renovação. Vai se dar substituição de pai por filho, de irmão por irmão, coisa desse tipo. Mas a grande renovação não. A renovação em si vai ser pouca. Dos atuais mandatários do Poder Legislativo Alagoas, poucos pedem o mandato, poucos disputam a eleição e pedem. É um processo que eu analiso dessa forma. O senhor é candidato à reeleição? Possivelmente candidato à reeleição. Pré-candidato. Sou hoje um pré-candidato e tenho quase que certeza que o meu partido aprova o meu nome e eu serei candidato à reeleição. E o que dizer, digamos, qual vai ser a temática oral mais forte nessas eleições? Acredito muito que um dos pontos bem discutidos nessa eleição vai ser a questão da corrupção em si. Vão se atacar muito a corrupção, você tira isso pelas redes sociais. Mais até que a economia. Tudo que acontece de ruim na economia se atribui à corrupção. Então isso é um dos pontos que vai ser tema, sem dúvida nenhuma, dos debates, tal, como combater a corrupção, de que forma a gente tentar se livrar ao máximo da corrupção, isso é um dos pontos. O outro é a segurança pública, o outro é a violência em si, está desenfreada, sem controle, o país não tem um plano para combater a violência, o país não tem um plano nacional de segurança pública. Unificação das polícias. O país não tem um plano sobre a questão da droga. Em qualquer lugar do mundo onde há um alto consumo de droga, há uma alta violência. E o Brasil não tem política de consumo de droga, nem permissiva, nem proibitiva. Hoje, na realidade, eu digo sempre que é permitido o uso de droga no Brasil. Porque se um juiz de direito, um promotor, um delegado, um policial encontrar alguém usando droga num canto, o que é que ele vai fazer? Vai mandar sair do lugar se estiver incomodando no máximo. É usuário, né? No máximo é o usuário é permitido. Só que o usuário é quem alimenta o tráfico. Como é que o Brasil permite o usuário e proíbe a venda? É uma Então você contradição. supervaloriza o tráfico. E aí, em função da supervalorização do tráfico, vem a alta violência que o Brasil vive hoje. Então esse é um dos pontos que tem que ser bastante discutido para se encontrar alternativas para o combate a essa violência que hoje toma conta do Brasil. Algumas considerações, deputado? Estamos no minuto final da nossa entrevista. Não, Gorete, eu quero apenas aproveitar esse momento final para, mais uma vez, parabenizar os caminhoneiros do Brasil pela forma como conduziram esse processo, como vem conduzindo.
discutindo com a população, discutindo com as forças do governo e, com certeza, encontrando alternativas para esse momento difícil que vive o Brasil. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, Frente a Frente.